Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar então sobre a polêmica da semana, que foi a reeleição do Rodrigo Maia para o cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Bom, a regra é muito clara, né? Eu trouxe aqui dois pontos de vista diferentes para a gente pré-analisar se ele deveria ou não ter tido a possibilidade de concorrer às eleições. No regimento da Câmara, a gente tem a seção 2, na página 23, que é um capítulo especial sobre a eleição da Câmara. E o que fala nessa seção 2, artigo 5º do regimento interno da Câmara? Eu vou ler. Na segunda sessão preparatória da primeira sessão legislativa de cada legislatura, às 15 horas do dia 2 de fevereiro, sempre que possível, sob a direção da mesa da sessão interior, acontece a eleição para o cargo da mesa diretora. Segundo o regimento interno, a eleição de presidente, dos demais membros da mesa e dos suplentes dos secretários deve ser feita por um mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Tem só um adendo no parágrafo 1º, que ele não considera a recondução à eleição para o mesmo cargo em legislaturas diferentes, ainda que sucessivas. Ou seja, a legislatura é a mesma. A próxima legislatura é a legislatura que vai contar a partir de 2019. Ou seja, ele está na legislatura atual, que é basicamente de 2015 até o final de 2018, e para tanto, se considera a recondução a eleição para o mesmo cargo em legislaturas diferentes, ainda que sucessivas. Ou seja, ele só poderia disputar na próxima eleição, quando ele fosse reeleito por seus eleitores, a começar a partir de 2019. Ou seja, a regra é clara, mas tudo bem, não foi respeitada. Eu fui ainda buscar mais uma informação, dessa vez na nossa Constituição Federal. Se vocês tiverem a curiosidade de ler, no artigo 57 tem um dispositivo que fica bem claro sobre a eleição nas casas legislativas. O que o artigo 57 da Constituição diz? No artigo 57, parágrafo 4. Cada uma das casas reunir-se-á, adoro essas mesóclises da Constituição, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas para mandatos de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Essa redação, ela foi da última emenda constitucional número 50 do ano de 2006. Ou seja, a regra é claríssima, mas mesmo assim, aparentemente, lá em Brasília, a interpretação de texto passou longe, né? Então, provavelmente aqueles 8% da população que são proeficientes em leitura e interpretação de texto, claramente não ocupam um cargo lá no Congresso Nacional. Tudo bem, os deputados ainda tentaram, foram até o STF, foram até o nosso decano, o Celso de Mello, para tentar ter uma resposta diferente. E o que acontece? O ponto do Rodrigo Maia é que ele alegava que ele estava no mandato tampão. Eu li algumas vezes, reli o regimento interno e não existe, obviamente, a expressão mandato tampão e etc., mas cabe o bom senso e a boa e velha interpretação de texto que deveria ser aplicada nesses casos, o que não é o caso. O que o Celso de Mello decidiu? Basicamente, ele não aceitou o pedido dos deputados. Eu adorei o jeito, né? É só o juridiquês mesmo. Sem prejuízo de ulterior reexame da cognoscibilidade desta ação de mandato de segurança, quanto da pretensão mandamental nela deduzida, indefiro o pedido de medida liminar. Ou seja, ele não autorizou o pedido e aconteceu o que aconteceu. Algumas coisas super interessantes, né? Da série Relembrar é Viver, vamos relembrar aqui o que o nosso deputado Rodrigo Maia, no dia 13 de julho de 2016, isso mesmo, não faz nem 6 meses, o que ele disse na hora que ele foi fazer o discurso dele para tentar ser eleito no seu mandato tampão lá em 2016. Vamos... Especial, porque precisamos eleger um presidente para a nossa casa por um período de 6 meses, concluindo o mandato.
Vivemos uma profunda crise política que atingiu a Câmara dos Deputados. Bom, como vocês puderam acompanhar, claramente ele disse um mandato de 6 meses. Ok, não foi bem o que aconteceu e tá lá, ele foi reeleito. Ele foi reeleito com 293 votos e 36 a mais do que ele precisava, ou seja, muita gente apoiou essa reeleição do Rodrigo Maia. Mas o que eu quero contar para vocês é algumas curiosidades, né, sobre Rodrigo Maia. Então, quem é Rodrigo Maia, da onde vem, do que se alimenta e tudo mais. Vamos conhecer um pouquinho do nosso presidente da Câmara, aquele, lembrando que na ausência do atual presidente Michel Temer for viajar ou acontecer alguma coisa, ele fica como presidente interino. Bom, o que a gente trouxe para discutir sobre o Rodrigo Maia? Eu acho que ele mesmo pode falar, né? Vamos lá. Voto de confiança que ouso crer merecer. Voto do reconhecimento. Ofereço a cada um de vocês a dimensão da experiência que acumulei nesses quase 20 anos aqui dentro. Ofereço ainda a correção com a qual sempre pautei minha vida pública. Sim, isso mesmo, ele já está há 20 anos no poder, 20 anos. Ou seja, desde 1998, Rodrigo Maia é deputado eleito pelo estado do Rio de Janeiro. Então, só que o mais interessante, e aí a segunda curiosidade sobre o Rodrigo Maia perdeu mais ou menos 77% do seu eleitorado. Então, como é que a gente chegou nesse número, só para vocês entenderem? Lá em 2000, se a gente pega a eleição de Rodrigo Maia em 2006, que foi o pico de votos que ele teve, então 235 mil votos, e se a gente compara com a última eleição do Rodrigo Maia, em que ele teve apenas 53 mil votos, ele perdeu basicamente 77% do eleitorado. Mas ele ainda continua lá, ele foi eleito graças a 3 cidades, então basicamente 80% dos votos dele veio da cidade do Rio de Janeiro, da cidade de Niterói e da cidade de Nova Iguaçu. Ele conseguiu esses 53 mil votos para assumir o seu 5º mandato nas eleições de 2014. O terceiro ponto super interessante é, vamos falar de genealogia. Ah, mas o que é esse negócio de genealogia? A gente, no cenário brasileiro de política, a gente vê que esse negócio de política é meio hereditário, assim, né? Passa de pai para filho. E no Rodrigo Maia não foi diferente. Para quem não é do estado do Rio de Janeiro, para quem também não sabe, ele é filho de César Maia, isso mesmo. O ex-prefeito do Rio, César Maia, é o pai de Rodrigo Maia. Então, eu acho que ele mesmo, num dos seus discursos, na última eleição, na eleição lá de julho de 2016, ele citou isso. Vamos relembrar da boca do nosso querido Rodrigo Maia o que isso quer dizer. Nasci dentro de uma casa de políticos. Desde cedo conheci de perto as dificuldades de fazer política na adversidade e altivez e a bravura de quem luta por ideias. Persigo a honra de me fazer merecedor do voto de vocês. Sim, ele vem dessa família de políticos. Mas o mais interessante é que ele não se restringiu apenas a ser filho do César Maia. Ele também se casou em 2005 com a enteada do Moreira Franco. Sim, quem é o Moreira Franco? Todo mundo tá falando de Moreira Franco essa semana. Para você que não sabe quem é o Moreira Franco, é aquele que era o secretário executivo do presidente Temer, responsável pelos programas de parceria e investimento, e que no dia 2, sim, no dia que Rodrigo Maia venceu a eleição para a presidência da Câmara, ele também, seu sogro, conseguiu também virar ministro. Agora ele tem foro privilegiado, lembrando que Moreira Franco foi um dos citados na Operação Lava Jato. E o quinto e último fato super curioso, esse é um fato que a gente ainda não tem uma fonte para afirmar a veracidade, uma vez que a gente vai falar de Lava Jato, e falando de Lava Jato de deputados, a gente só vai conseguir falar depois que o ministro Fachin divulgar as delações da Odebrecht, mas na prévia, naquela primeira delação que vazou no final do ano passado, Rodrigo Maia teria o codinome de Botafogo. Sim, o seu time do coração, talvez
a criatividade passa longe na hora de criar codinomes, né? Mas se for realmente verdade, esse negócio de criar esses codinomes óbvios fica até meio chato, né? Esse presidente de Relações Institucionais, Cláudio Filho, citou o codinome Botafogo, ou o Rodrigo Maia, ou até que se prove o contrário, qualquer outra pessoa, como uma pessoa que teria recebido 600 mil reais de propina. Então, basicamente, 100 mil seria uma compra do próprio Rodrigo Maia na votação de uma medida provisória, aquela medida 613 em 2013, e o restante, os 500 mil, seria para doações de campanha. Então, assim, esse quinto fato é um fato que talvez a gente vai voltar daqui a algum tempo e citar esse vídeo, a gente vai ter que comprovar. Por enquanto é só uma citação. Os outros 4 fatos vocês podem conferir nos links abaixo e tirar suas próprias conclusões. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a conhecer quem pode ser o nosso presidente no momento que Michel Temer for viajar, e vamos acompanhar qual vai ser esse novo mandato, né? Que tipo de reformas que ele vai de fato colocar em votação, e só para dizer que estamos de olho em Brasília. Bom, a gente fica por aqui, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau!